Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Feliz Dia dos Pais. Há algumas vantagens na vida que são interessantes, né? Primeiro é quando você é filho e pode perfeitamente comemorar o dia do pai, o dia da mãe. Outra é quando você já é pai, que você passa agora a receber dos filhos a bênção, né? Agora, melhor mesmo é quando você já é avô, né? Aí vem um dia do avô mais adiante, e eu já estou nessa fase também, né? Aquela terceira fase da vida. Eu passei pela fase do cachorro, né? Pelo namoro, passei pela fase do burro, trabalhar, feito para sustentar a família, e agora estamos na fase do macaco, que é fazer gracinha para os filhos, né? Então, são fases que nós vamos tendo na vida, e temos que aproveitar cada uma da melhor maneira possível. Portanto, feliz Dia dos Pais, aos irmãos que são pais, que estão aqui nesta noite, nesta manhã, que Deus continue dando saúde, força e vigor, para que você possa continuar, né, orientando, porque chega uma fase da vida, essa principalmente, é que você deixou de ser pai quando seu filho completou, digamos assim, 18 anos. Aí você passou a ser, naquele momento, um irmão mais velho, porque um autêntico pai não vai criar o filho mimando, trocando fralda a vida toda, porque uma época que essa fase passa, e você passa agora uma fase de responsabilidade, que o seu filho vai ver você, o irmão mais velho, em que ele vem te consultar, ele vem buscar orientação, porque você já passou pela fase por ele está passando, né? Porém, chega uma fase que até essa fase de irmão, ela passa, aí você passa a ser para o seu filho um amigo, né? E o amigo não é aquele que vive pegando no pé toda hora. Um amigo só dá um conselho para alguém quando ele é procurado, né? Quando alguém busca deste amigo um conselho, uma orientação, porque nós temos que chegar numa fase da vida que tudo que nós tínhamos de ensinar, ensinamos, né? Agora que você soltou as amarras, você permite que o seu filho caminhe com liberdade para tomar suas próprias decisões. Amém. Direcionar sua vida naquele caminho que você orientou, que você mostrou. Ensina a criança, não ensina o velho, ensina a criança. Se passou dessa fase, então agora começa a verificar como é que o seu filho está reagindo perante os embates da vida. Então a nossa vida tem algumas etapas que são realmente muito interessantes nesse sentido, né? Muito bem, eu ouvindo ainda há pouco, quando foi lido aqui Mateus capítulo de número 5, 23 e 24, eu vejo aqui, pastor Henrique, nesse trecho bíblico, uma verdadeira chave. Uma chave que abre, mas também uma chave que pode fechar. A questão de saber liberar o perdão é justamente a chave que você vai abrir qualquer coisa na vida, porque você não tem impedimento nenhum, né? Não tem nenhum impedimento. Então é preciso que a gente entenda perfeitamente isso. Quando você sabe liberar o perdão que a pessoa precisa, que ela necessita, e foi o que nós podemos observar dentro da Escritura Sagrada. Quando nós começamos a ler na palavra de Deus o sentido do autêntico e verdadeiro perdão, praticamente nós estamos no caminho certo. Porque não adianta você querer fazer qualquer coisa na vida se você não sabe ainda como perdoar, se você ainda tem algum problema na sua vida. Um certo monarca, ele tinha 2 súditos que ele amava muito. Só que aqueles 2 súditos, eles não estavam se entendendo. Havia uma animosidade entre eles.
Um dia o rei foi e chamou um dos súditos e disse para ele: olha, eu gostaria que você me fizesse um pedido. Você é uma pessoa que eu amo bastante e eu gostaria que você me fizesse um pedido. Você pode me pedir o que você quiser, que eu vou te dar. Mas só tem uma coisa: aquilo que você me pedir, eu vou dar em dobro para o seu inimigo, para a pessoa que você não gosta, não é? E ele queria reconciliar essa situação nesse aspecto assim, né? O moço saiu, 3 dias depois ele voltou e disse: majestade, eu já tenho o meu pedido. Qual é o seu pedido? Eu quero que o senhor fure o meu olho esquerdo. Porque ele dizia: se furar o meu olho, eu vou ficar com um olho ainda, mas o meu inimigo vai perder os 2, já que ele vai dar em dobro aquilo que ele me pediu. Na realidade, irmão querido, uma pessoa, quando ela é magoada, quando ela é ressentida, quando ela é amargurada, ela não enxerga as soluções dos problemas, tudo se fecha para ela. A amargura ou a mágoa nasce de alguma experiência dolorosa, de sofrimento e dor que alguém possa ter nos causado. É daí que surge a mágoa de alguém que te feriu. Você vai ficar magoado à toa por alguém, mas você normalmente fica magoado quando alguém te fere, quando alguém te machuca, quando alguém te maltrata. Aí você começa a guardar aqui. É uma cobrança interior pelos males contra nós cometidos, um desejo de vingança, um desejo de punir o ofensor com as nossas próprias mãos. É isso que a mágoa traz. E à medida que eu vou me magoando, que eu estou magoado com alguém, eu só vejo na minha frente um ressentimento. E isso bloqueia uma série de fatores em nossa vida. Com isso vem o que é o ressentimento. O que é ressentimento? Sentimento é uma coisa, é quando você sente algo. Agora, ressentimento é quando você passa a sofrer a coisa 2 vezes, né? Sentiu, ressentiu. Então daí que vem a palavra ressentimento. É sentir de novo a mesma tristeza e dor que sentimos quando aconteceram os fatos que nos feriram. É uma ferida que ainda está aberta, que não cicatrizou. Pode durar dias, meses, anos e até uma vida inteira. Tem pessoas que não sabem de forma nenhuma liberar o perdão de alguém que lhe machucou lá na infância, na adolescência, e a pessoa arrasta aquilo pelo resto da sua vida. Uma pessoa dessa, irmão querido, ela tem a sua oração bloqueada, ela não tem acesso ao trono de Deus, porque existe na realidade uma linha a ser seguida. Você pode observar quando Jesus disse certa ocasião que tudo que você pedir em oração, crendo, você vai receber, tá? Mas logo em seguida ele fala sobre o sentido do perdão. Porém, se não perdoardes vosso adversário, vosso Pai Celestial também não vai te ouvir. Está entendendo? Quer dizer, ele mostra que você pode pedir qualquer coisa que você vai receber. Mas se você tiver ressentido com alguém, se você tiver magoado com alguém, se você estiver guardando rancor de alguém, você não vai receber nada. A oração nesse ponto aqui, ela é inválida. Você não vai receber justamente por causa deste isolante que existe entre você e Deus. Vem também a questão da amargura. Então vimos o que é mágoa, ressentimento, amargura ou rancor. É como uma raiz escondida debaixo da terra. Se não for arrancada, ela cresce e produz frutos destruidores. Produz frutos destruidores. Quando você não sabe liberar o perdão, abra sua Bíblia, por exemplo, aí em Hebreus, capítulo 12, e o versículo 15. Hebreus, capítulo 12, e o versículo de número 15, que declara o seguinte: tem
Tende cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Olhe bem, você não pode se privar da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Privado da graça de Deus, justamente por causa dessa questão da amargura. Pessoa amarga, pessoa que não sabe, que vive praticamente magoada com alguém. Em 1 João capítulo 2, versículos 9 a 11, ainda declara o seguinte: aquele que diz que está na luz, olha bem, aquele que diz que está na luz, aquele que diz que é crente, aquele que diz que é uma pessoa sincera, diz aqui João, aquele que diz que está na luz e odeia ao seu irmão, até agora está onde? Está em trevas. O ódio conduz o homem ou a mulher no caminho das trevas, porque o ódio vai entenebrecer a sua visão de Deus para com você e você para com Deus. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo, mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. É por isso, irmão querido, que quando você vai participar da ceia, o apóstolo São Paulo orienta: analise, pois, o homem a si mesmo. Olha só, isso aqui chama-se autoconfrontação. Porque normalmente nós nos preparamos para disciplinar os outros, nos preparamos para orientar as pessoas. Muitas vezes nosso sermão se baseia no que é que eu vou falar para a igreja, o que é que a igreja precisa. Mas o foco principal de tudo isso, irmão, está em você mesmo. Analise você mesmo antes de você tentar tirar o argueiro do olho do seu amigo. Mateus capítulo 7, né? Tira o primeiro trave que está no teu olho. E se autoconfrontar é saber, é analisar a minha vida. Como foi dito, se você vier apresentar sua oferta e se lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra você, meu filho, para-lhe, porque se você continuar, você vai oferecer um novilho, dois, um rebanho inteiro, e isso nunca vai chegar na presença de Deus. O Senhor diz: deixa-lhe tua oferta, vai, reconcilia-te com teu irmão, e depois vem, aí sim. Você está com a chave que abre o caminho para Deus, o caminho para o céu. Então nós podemos observar, irmão, que queremos fazer muitas coisas para Deus, desejamos. O tema desse mês sobre o ID, a obediência do ID por todo mundo. Não adianta você querer dar um passo em direção à missão, à evangelização, se você não entendeu ainda o sentido do perdão. Amém. O que é perdoar? Ou se sentir perdoado? Como é que eu vou pregar o perdão de Deus lá fora quando eu mesmo ainda não encontrei esse caminho? Ainda não sei como fazer. Como é que eu vou pregar que Jesus salva, que Ele cura, que Ele batiza, quando eu não sou salvo ainda? Porque aquele que odeia está em trevas. Então nós podemos observar justamente esses pontos que são interessantes. Justamente aqui em Mateus capítulo 6, que foi lido: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, olha só, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se você perdoar, você vai ser perdoado. Mas se você não perdoar, você não vai ser perdoado. E aqui que nós encontramos praticamente o X da questão. Se for não perdoar aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Isto aqui é justamente uma ligação muito interessante. Obrigado, amado. Você não vai perder
Troféu de Amém. profeta. Vamos ver aqui, Mateus capítulo 18, e o versículo de número 23 em diante. Vamos ver aqui uma série de versículos que são fundamentais pela compreensão daquilo que nós estamos falando. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23. Olha bem, começa dizendo: o reino dos céus pode-se comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. Olha como é que o Senhor conta aqui essa parábola para exemplificar o que é, como é que funciona o reino dos céus. E como súditos deste reino, qual deve ser o nosso procedimento, nosso relacionamento. Nenhum de nós que está aqui nesta manhã é igual um ao outro. Não. Deus me fez de uma forma, fez você de outra. Agora, aquilo que eu tenho de sobra, eu posso perfeitamente preencher aquilo que você precisa. Mas eu posso analisar que você tem muitas coisas que eu não tenho, que eu vou precisar. É justamente está aqui a questão do amor, que faz com que eu não veja os defeitos, as falhas dos outros, mas pelo contrário, eu só olho o defeito, as falhas, porque eu acho que eu sou forte nesse ponto. Então Deus me faz ver isso, não para comentar, não para falar, mas para que eu possa ajudar, e você me ajudar naquilo que for necessário. Por isso o rei do céu compara-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Tá? Se você puder verificar o valor, o peso de um talento judaico, ele pesa 32 quilos. Imagine um talento de ouro que pesa 32 quilos, são 32 quilos de ouro. Agora multiplique isso por 10.000. É uma soma que talvez nem o Banco Central do Brasil tenha. É uma soma exorbitante. 10.000 talentos. Agora, não entenderam com o que pagar? O seu Senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinham, para que a dívida lhes pagasse. Para que eles se pagasse a dívida. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava dizendo: Senhor, se generosa para comigo, e tudo te pagarei. Não vai pagar nada. Quem é que tem condição de pagar 10.000 talentos não tendo nada? Hein? Isso aqui, meu irmão querido, nada mais é de que o vulto extraordinário que você deve para Deus. Você devia para Ele mais de 10.000 talentos por a carga de pecado que tínhamos na nossa vida. E Ele veio e perdoou tudo isto, toda essa dívida. E vocês assim, com ele, Senhor, se tu me perdoar, eu vou te pagar tudo isso. Você não tem com que pagar, nunca. O Senhor colocou esse valor justamente para mostrar que nós não temos condição de pagar o volume de pecados que Ele nos perdoou. Tá? Então o Senhor daquele servo, movido de uma compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, 100 denários, 100 reais. 100 reais. Uma moeda que não é de um valor que não é difícil de qualquer pessoa dar com ela dentro de um bolso. Tá? Talvez seja menos que o salário de um dia de trabalho de alguém. 100 reais. Então veja só. Saindo porém aquele servo, encontrou dos seus conservos que ele devia 100 dinheiros.
lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo eu te pagarei. Existe possibilidade de eu te pagar esse valor. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrado na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Tudo o que se passava. E o que você pode observar em seguida, o que foi que aconteceu? Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como também eu tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores, e outras vezes ao verdugo, ou aquele que vai lhe machucar, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial de todo o coração, se não perdoardes cada um ao seu irmão a sua ofensa. Irmão querido, quando nós começamos a analisar este volume extraordinário de dívida que nós tínhamos contraído contra os céus, e o Senhor nos perdoou, zerou toda a nossa conta. Agora vem aquela pessoa que te machucou, aquele que te maltratou, aquele que você serviu de fiador e depois não pagou a conta, você teve que pagar. Você ficou machucado com uma pessoa dessa? Mas a culpa também é sua, porque a Bíblia não manda você ser fiador de ninguém. Não me peça para ser fiador de você, que eu não vou ser, porque a Bíblia manda que eu evite isso. Por quê? Porque duas coisas vão acontecer. Qual é? Primeiro, é que se você não pagar, eu vou ter que pagar. Segundo, é que eu não quero perder minha amizade com você por causa disso. Então é melhor ficar para lá e eu para cá. Então vamos em frente. Agora, se puder ajudar, ajudo. Se puder dar, dê. Alguém te pede, dá. É o que a Bíblia manda você fazer. Mas servir de fiador, ela orienta nesse sentido. Porém, irmãos queridos, o que eu quero que você observe aqui, essa expressão do versículo 34. Olha o que diz aí. Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores. Não é que Deus vai entregar ninguém para o diabo atormentar, irmão. Deus não faz uma coisa dessa. Acontece é que quando você quebra uma lei de Deus, quando você quebra um princípio divino, automaticamente você abre a brecha e você dá liberdade, você dá autoridade para Satanás entrar na sua vida e te atormentar. Tem pessoas que estão doentes. Existem duas maneiras de você ficar doente. Primeiro, é não se cuidar fisicamente. É você não ir a um médico de vez em quando para ver como fazer um check-up lá, como é que está a sua situação. É você fazer extravagância que daqui a pouco você está doente. Come tudo que encontra pela frente e depois não vai reclamar: Senhor, olha a minha glicose, o meu não sei o que lá, uma porção de coisa que aparece no sangue, causado por comidas. Então, uma das formas de você se ficar doente é não saber cuidar da sua saúde. Mas a segunda maneira que você tem para ficar doente é justamente quando você cai na mão do atormentador. Eu quero que vocês saibam que toda síndrome de pânico, toda depressão, todo tipo de doenças psíquicas que tem por aí, psicossomáticas, elas têm uma procedência lá atrás, numa ação pecaminosa. Uma ação pecaminosa. Pode voltar atrás que você vai encontrar alguma falhazinha, uma brecha que você abriu, que você deu liberdade para o inimigo ele causar na sua vida. Você se lembra de um dos grandes, um gigante que nós temos na fé, na Bíblia chamada Elias? Elias. Depois que matou 400 profetas de Baal,
sair fugindo com medo de uma mulher. Tem sentido uma coisa dessa? Tem cabimento uma coisa dessa? O homem foi lá para dentro da caverna, caiu em depressão, queria morrer. Mas espera aí, o profeta Elias caindo em depressão? Aí quando você começa a recuar um pouquinho a história, você vai encontrar lá naquele momento que ele lutou contra os profetas de Baal, ele fez uma coisa que não devia ter feito. O que foi? Ele zombou daquelas pessoas. Grita mais alto. Ele pode estar dormindo. Ele é um Deus com letra minúscula, não é? Então, Deus mandou Elias eliminar os profetas, mas não mandou zombar. Moisés foi privado de entrar na terra prometida, um gigante na fé. Por que ele foi privado de entrar na terra prometida? Porque Deus simplesmente mandou que ele tocasse na pedra. Mas ele, tão indignado que ele estava com o povo, que ele sentou o cajado na pedra, porque ele queria mostrar que da pedra não saía água. Mas Deus é tão misericordioso que ele fez brotar água daquela rocha. Entendeu? Ao princípio, se você analisar o que está acontecendo com você, por que essa depressão, por que isso aqui, existe um princípio lá atrás. O primeiro elemento na vida, a gente fala muito hoje de síndrome de pânico, né? Depressão, doença do século. Você vai encontrar isso lá no princípio. O primeiro homem na Bíblia a sofrer síndrome de pânico, sabe quem foi? Adão. Aquele homem que andava com Deus, toda a virada da tarde, Deus descia para falar com Adão, e eu não creio que Deus descia para contar para furado para Adão. Era conversa de alto nível, era conversa de projeções futuras. Adão, através de você, essa terra vai ser povoada. Isso que você está vendo aqui em termos de Jardim do Éden, isso aqui vai se espalhar por todo o globo da terra. E você vai viver, na realidade, num mundo onde todos vão se amar e se respeitar. E de repente, quando Adão cai em pecado, a primeira coisa que aconteceu foi o quê? Se esconder. Entrou em pânico. Voltei tudo a perder. Muitas vezes nós fazemos uma coisinha simples e terminamos, irmãos, notando que aquilo vai virar uma cascata lá adiante, de uma falta de procedimento. Mulher não se entende com o marido, de repente ela se aborrece, pega a bagagem do marido, coloca dentro da mala, joga lá na porta da rua e pode ir embora daqui. E depois que vai, meu Deus, que besteira que eu fiz. Aí começa a querer correr atrás para consertar o negócio, mas já é tarde demais. É tarde demais. Aqui eu estava contando aqui uma história de uma irmã que teve um sonho, e ela naquele sonho, era quando o anjo vinha buscá-la. Estava na hora dela partir desse mundo. E quando o anjo chegou ali, que começou a conversar com ela, dizendo: olha, infelizmente a sua hora chegou. Mas eu vou ter que morrer agora? Sim. Sabe por quê? Você é uma mulher que murmura muito. E a sua murmuração, Deus não está aguentando mais. Então só tem um jeito: tirar você aqui do cenário do mundo para acabar com a sua murmuração. Mas e o meu marido, como é que ele vai viver? Ele não vive sem mim. Não. Lá na sua igreja tem uma irmã que está orando para que Deus mande um homem de Deus, entendeu? Então você vai sair para dar lugar para ela. Mas e os meus filhos, como é que vão ficar? E meus filhos dependem de mim plenamente, né? E como é que vai, o que eu posso fazer nessa hora? Os meus filhos sozinhos? Não. Inclusive essa senhora, ela é estéril. Ela vai com os seus filhos, melhor do que você. Mas o meu emprego lá na repartição, o meu chefe, como é que vai se virar sem eu?
Não, acontece que lá na repartição tem uma moça lá que está pedindo a Deus uma promoção. Então você vai se descendo para que ela possa ser promovida. Irmão querido, nós precisamos saber viver essa vida, uma vida onde você possa amar e respeitar, compreender as pessoas como elas são. Se você não souber fazer isso, infelizmente estamos fadados a um fracasso tremendo. Em Colossenses capítulo 3, versículo 13, tá? Então cuidado para não cair na mão do atormentador. Não abra precedentes, porque isso vai lhe trazer problemas. Você se lembra o que foi que o salmista declarou certa ocasião? Enquanto eu escondi o meu pecado, tu esmagaste os meus ossos. Reumatismo crônico, artrite, artrose e uma porção de coisa causada o quê? Enquanto eu calei o meu pecado, tu esmagaste os meus ossos. Mas eu te confessei e tu, o quê? Saraste em verdade. Porque tem gente doente por aí, irmãos, justamente com problemas que não são problemas causados por questões fisiológicas, mas assim espirituais. É um caso sério. Colossenses 3,13 diz aqui: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Perdoe, libere o perdão. A pessoa que não libera o perdão, não sabe o que é? É mesmo que alguém está andando com um cadáver amarrado na sua costa, entendeu? Na hora que você perdoa, você se vê livre desse tormento que te angustia. Efésios capítulo 4, versículo 31, olha o que declara, e 32, capítulo 4, versículo 31 de Efésios: toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tirados dentre vós. Não deixe que a amargura ou a cólera venha tomar conta do teu coração. Você vai tomar veneno e esperar que o outro morra. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns ao outro, como também Deus em Cristo vos perdoou. E aqui Mateus capítulo 5, 23 nos mostra: portanto, se você trouxer a tua oferta ao altar, deixe lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, dentro do altar, a tua oferta, vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Irmão querido, a recomendação bíblica para você que quer fazer a obra de Deus, para você que quer ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, você, em primeiro lugar, tem que ter a certeza da sua salvação. Em segundo lugar, ter a certeza do perdão do seu pecado. É você olhar para você mesmo e analisar, porque uma das coisas que Deus está exigindo de nós, perfeição. Ele está pedindo de nós a santidade. Amém. E sem isso aqui você não pode ver a Deus. Amém. Então, agindo dessa forma, liberando, agora você pode dizer, como disse o profeta, lá no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, depois que ele teve aquela brasa passada na sua boca, os seus lábios, e ele foi purificado, e sentiu-se livre do seu pecado, então agora ele ouve a voz de Deus: a quem enviarei? E que há de por nós? Agora, o profeta Isaías estava disposto ou pronto, porque o pecado tinha saído da sua vida, estava pronto para se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, se na tua obra cabe um homem falho como eu, se na tua obra cabe uma pessoa como eu, humildemente
e me coloco diante de ti e te digo: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Não queira sair, não queira obedecer o ide, pregar o evangelho, sem que antes você não tenha a certeza da salvação e do seu perdão. Amém. Que Deus nos abençoe rica e poderosamente bem. Nós vamos participar da ceia do Senhor aqui nesse instante. E o que diz o apóstolo, né? Analise o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Olhe bem, analise e coma, não é para analisar e não comer. Não, há alguma coisa? Eu preciso consertar algo na minha vida, na minha casa, com o meu parente, com o meu amigo. Então eu vou participar, mas com o objetivo de sair daqui e me consertar, porque eu quero ir para o céu. Amém. Amado Deus, muito obrigado pelos teus filhos presentes aqui nesta manhã. Obrigado. Que o teu amor nos envolva a cada instante, a cada momento, e que possamos caminhar livres, Senhor, para fazer o teu trabalho, sabendo que fomos perdoados pelo céu. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém.